Olá, bem-vindos ao FMPcast, que hoje, 20 de novembro, fala da consciência negra. Nós estamos aqui com o Dr. Jorge Terra, que é procurador do Estado do Rio Grande do Sul, professor e integrante da Comissão da Verdade sobre a Escravidão Negra da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui no Rio Grande do Sul, e também com a mestra em Direito Público, doutora Ellen Ramos, que é analista da Procuradoria-Geral do Estado e que pesquisou sobre políticas públicas nessa área e que a gente vai tratar aqui. Sejam bem-vindos, doutor. Muito obrigado. É sempre um prazer estar aqui na FMP. Doutora Ellen, pela primeira vez aqui conosco. Sim, bom dia. Gostaria de agradecer o convite, né, a FMP, enfim, por estar também trazendo essa temática que envolve direitos humanos, né, e sempre importante aqui para os operadores do direito, né? Eu vou começar por um dado aqui e aí depois a gente vai desenvolvendo o assunto. Termina em 2024 a década internacional dos afrodescendentes, é isso? Isso. E o que mudou de lá para cá, se é que algo mudou? Está feita a provocação a vocês. Na verdade, ela não mudou nada, né? Aliás, já é a 4ª década que a ONU dedica a uma questão negra, né? As outras foram contra o colonialismo, contra o apartheid, e essas funcionaram, né? Essa década, a mais recente, ela lembra muito a posição do Brasil quando houve a Convenção contra todas as formas de discriminação. Ela é de 1965. E o Brasil, na pessoa do seu ministro das Relações Exteriores, esteve presente, Juracy Magalhães, e disse: essa convenção é muito importante. Nós temos orgulho de ser os primeiros a assinar, mas nós não precisamos dela, porque no Brasil todas as pessoas vivem em harmonia, poderemos até ser um exemplo para o mundo, né? Poderia se pensar, como era 1965, era o primeiro ano do governo militar, que o Brasil estivesse querendo mostrar uma certa coesão nacional. O fato é que o Brasil, em todos os relatórios, tinha um comitê, os estados tinham que apresentar relatórios, e o Brasil ficou de 1965 até 1995 apresentando relatórios dizendo que não havia desigualdade racial no Brasil, né? Aliás, o primeiro relatório do Brasil tinha só um parágrafo. Um parágrafo. Né? Eu tenho certeza que os alunos aqui da FMP não fazem um trabalho em um parágrafo, né? Ou pelo menos fazem um esforço na capa, né? E o Brasil teve a capacidade de fazer isso. Então, o Brasil só foi declarar que havia desigualdade racial aqui em 1995, provavelmente porque o presidente era um sociólogo que tinha muitas pesquisas com relação a essa questão racial, né? Inclusive aqui em Porto Alegre, no Clube Floresta Aurora, né? E teve que chamar pessoas de fora do governo para fazer esse relatório. Portanto, quando a gente está falando em desigualdade racial no Brasil, não é uma coisa nova, mas a admissão dessas desigualdades, sim. 95 para cá não é um período tão longo. Sim. Né? É impressionante isso, né? É impressionante. E a gente pode pegar o gancho aqui do Dr. Jorge, porque todo esse período que se pensou que não se tinha discriminação, né, no Brasil, e aí é um período que se construiu a ideia de uma democracia racial, né? Essa construção impacta nas políticas públicas. Porque o que acontece? Se eu tenho democracia racial, eu não tenho nenhum problema de discriminação. E a política pública, ela só vai ser bem elaborada. Primeiro, se tu conhece bem a temática, né? Para poder tratar ela de uma forma com que lá na execução ela efetivamente ocorra, né? E aí todos os passos da política pública, elaboração, acompanhamento, fiscalização, né? Então, quando tu tem a ideia de que nós não temos problemas raciais, nós não temos o problema da política pública, que a política pública trabalha com demanda. Se eu não tenho demanda, eu não tenho problema. Então, a gente vê na sociedade brasileira uma dificuldade muito grande de identificar esse problema, porque ainda tem aquela crença
de que nós aqui somos um povo, né, diverso, a gente se respeita, todo mundo é brasileiro, ninguém é, enfim, ninguém é negro, ninguém é branco, todos somos, a gente costuma ouvir às vezes, nós somos seres humanos, né? Não somos todos irmãos. Miscigenados. Né? Miscigenados, exato. Mas na prática, né, o que a gente vê são pessoas passando por inúmeras situações de discriminação, seja ela direta ou indireta, mas muito, muito mais a indireta, né? E inclui-se na discriminação direta o fato de se acreditar, né, de que nós temos democracia racial e nós não temos um problema. Já é um tipo de discriminação indireta, porque efetivamente a gente tem. Aliás, é muito comum quando as pessoas se reúnem apresentar políticas públicas como solução, né? E esse políticas públicas vem acrescido de mais, né? Precisamos de mais políticas públicas. Será que nós precisamos de mais políticas públicas ou precisamos de políticas públicas que funcionem? Da positivação dela. E uma outra questão. O primeiro passo, né, para a formulação de uma política pública é a identificação de um problema. Bom, como disse a doutora Ellen, se eu não considero que existe um problema, já está ali, morta a política pública. Sim. Mas se eu, ainda assim, entender que existe um problema, a gente vai para o segundo passo, que é a definição da agenda política, que é quando a autoridade verifica quais são os conhecimentos que precisa, quais pessoas que vai chamar, né, com quem vai se articular, quem vai ser a favor, quem vai ser contra, como vai suplantar aqueles que são contra, com negociação ou na votação, né? Bom, mas como a gente faz isso tendo um pequeno número de pessoas negras nos espaços políticos, né? Não tem representatividade. Não tem representatividade, não tem ninguém para dizer, olha, existe um problema X, né? E esse problema X gera outro problema. Precisamos realmente enfrentar essa situação. Então, muitas das vezes, a questão racial, ela, muito embora tenha alguns noticiários sobre violência ou sobre discriminação, sobre uma ofensa, mas vista a questão racial como uma falsa hierarquia de raças e de culturas e que fazem com que as pessoas morram mais, tenham menos emprego, ganhem menos, né? Isso ainda eu percebo que ainda não existe a consciência necessária para enfrentar essa questão. Doutora Ellen, a senhora pesquisou sobre direito antidiscriminatório, né, no seu mestrado, e tem um ponto de vista crítico sobre as políticas públicas. A senhora gostaria de versar para a gente sobre isso? Sim, eu acho que a gente pode, inclusive agora, também pegar o gancho, né, da fala do Dr. Jorge, porque o que acontece? A discriminação, analisada a partir da perspectiva do direito da antidiscriminação, ela existe, né, de diversas formas, enfim, mas basicamente da forma direta e da forma indireta, né? E aqui a gente está tratando, quando a gente trata, por exemplo, de normativas de proibição, né, a gente está tratando de proibir uma discriminação direta, né? Eu identifico quem é que está discriminando. Eu te identifico, eu te puno, né? Então, por isso, as proibições de discriminação. Mas aí a discriminação indireta, a gente não consegue mensurar quem, porque ela é institucionalizada, né? Então, se levar isso para as políticas públicas, e aí o gancho do Dr. Jorge, quando ele fala que não tem um espaço para representatividade, para se identificar a problemática nos espaços de poder, eu coloco isso como um problema que é de agenda política, mas é um problema que
tem que ser pensado a partir de uma hierarquia de poder, né? Então, quando a agenda política identifica que, bom, então nós não temos realmente democracia racial, nós temos um problema, como é que a gente vai resolver? Daí a gente vai ter que ver assim, ó, qual é o bem comum que eu quero? Onde é que eu estou enxergando o bem comum? O bem comum é o mercado econômico ou o bem comum é a igualdade de tratamento? Que aí entra o quê? Agenda política e agenda econômica. Sim. Né? Então, por isso a gente tem que pensar em trazer essa consciência que só os negros, né? A consciência negra só os negros podem dizer. Sim. Né? Então, aí os negros da academia, os negros que passam, né, que dia a dia sofrem discriminação, só eles podem dizer, levar essa consciência para todos os campos, né? Sobretudo no da educação, que é basilar ali, né? Que é um dos pilares do Estado. Mas a gente tem que trazer também isso para a agenda política. Por quê? Porque se na agenda política eu penso que o bem comum é o mercado econômico, e daí isso entra muito na minha pesquisa, né? Se a gente pensa que o bem comum é o mercado econômico, a partir do momento que eu considero não tem discriminação, então vamos ver como é que a gente vai ajustar essa população para fins de produzir. Então, eu não estou pensando na igualdade de tratamento. Eu estou pensando como é que eu vou adequar essa população para produzir. E aí vem as ideias de inclusão. Porque quando eu incluo em algo que já está pronto. Eu não estou considerando aquela cultura, enfim, né? E aí trabalhando ali com a questão da educação, a cultura africana, ou mesmo o comportamento, enfim. Não, eu tenho um padrão e tu te inclui. Se tu te incluir, e aí vem o quê? A ideia da igualdade de oportunidades, que vem muito do mercado econômico. Né? Então, nós temos igualdade de oportunidade, mas desde que tu se inclua. E para tu te incluir, tu vai ter que te anular. Pois é. É outra forma de racismo, o racismo assimilacionista. Exato. Aliás, essa foi uma discussão recente agora nas eleições americanas, né? Perguntaram para as pessoas latinas, para algumas pessoas latinas, né? Se elas se ofendiam principalmente os descendentes porto-riquenhos, né, com o que foi dito, e algumas disseram que estavam mais preocupadas com a questão da economia e não com uma eventual ofensa. E também perguntaram para pessoas negras por que elas, que tradicionalmente eram mais vinculadas ao Partido Democrata, porque agora estavam votando no Partido Republicano. E uma coisa bem semelhante, disseram, olha, eles geraram expectativas econômicas para as quais eles não conseguiram dar conta, então isso gerou uma frustração que me fez, apesar de todas as coisas que eu vi, que já vi, do candidato republicano, mas eles preferiram esquecer essa questão racial propriamente dita e se preocupar mais com questões econômicas, né, que eles diziam questões do dia a dia. Foi a expressão que eu li e vi reportagens das pessoas falando isso. É impressionante porque redutos anteriormente democratas, né, votaram no republicano agora, que é um recado assim, né, inquestionável, né? Sim. Eles estavam insatisfeitos com aquilo que o senhor agora esclarece aqui, né? Quer dizer, eles não cumpriram e democraticamente, gostando ou não, se resolveu dessa maneira. Sim. É algo que a gente tem que prestar atenção aqui também, daqui a pouquinho, né? Sim. Enfim, doutora, a senhora da sequência. Eu acho que daí o reflexo disso é justamente quando tu pensa que as pessoas têm que se incluir, né, numa cultura, e daí vem mesmo as relações de hierarquia, né, racial, aí, relações de poder, que está muito atrelado ao mercado econômico, porque quem sempre teve poder, né, desde o início, estava com qual raça vem se mantendo no poder?
né? E essa ideia do bem comum para o mercado, voltado ao mercado econômico, e a necessidade de inclusão para que tu possa ter oportunidade dentro desse espaço, impacta nas políticas públicas porque isso cria um estigma. O estigma do bem-sucedido e o estigma do mal-sucedido. Então, se você é bem-sucedido, você chegou lá porque você mereceu. Se esforçou o suficiente. Você se esforçou. Se você não chegou, você não se esforçou. Você é mal-sucedido. E se você chegou lá, aí a gente olha, e eu gosto de mencionar, eu não sou especialista em Bourdieu, mas li muito na minha pesquisa, e Bourdieu traz o rico ensinamento de que a gente percebe a crença de uma instituição quando a gente olha para ela, a composição dela. Então, quando ela é composta majoritariamente de homens brancos, e quando você pensa que você é bem-sucedido porque se esforçou e merece estar lá, o que sobra para os negros? Então, vem toda a institucionalização e o reforço de uma estigmatização. Isso cria um estigma dos mal-sucedidos, que são o quê? Negros, né? Que vivem na periferia. Por quê? Porque eles merecem, eles não se esforçaram. Então, isso impacta nas políticas públicas quando, por exemplo, eu vou pensar, ou eu não, né? Mas particularmente aí a agenda política vai pensar e elaborar políticas públicas de concessão de recursos, né? Porque aí eu vou ver, bom, o recurso vai para onde? Né? Para quem está, né? Para quem, enfim, como é que é? Tem um imposto maior, né? E aí, ao invés de ser o contrário, porque, tipo, né? Quem está lá na periferia é quem realmente precisa. Mas não, é essa crença de que você está lá porque merece, e daí vem muito do mérito meritocrático, né? Não do mérito, existe um mérito pelo esforço. O mérito meritocrático é o mérito do esforço projetado. Então, se está lá é porque mereceu. Eu não analiso o esforço. Se a gente vai analisar realmente o esforço é de quem remou contra a maré, e não de quem já está na regra. Né? Esse conceito de meritocracia, ele se desfaz rapidinho, né? Bom, hoje, 20 de novembro de 2024, dos 2 últimos governos, que avanços nós tivemos ou que perdas nós tivemos? Como é que vocês avaliam as políticas públicas e esse reconhecimento, né, de que a gente demorou anos a reconhecer que havia, né, o racismo? Até hoje se fala, não sou racista e tal. Aí tu vai ver a tua composição diretiva. Enfim, gostaria que vocês colocassem essa lupa agora. Eu vejo que e é uma preocupação que eu tenho, é com relação à eficácia. Né? E penso que a comunidade negra, a população negra, está cansada, também a brasileira, está cansada do discurso. E ela quer resultado. Né? Nós somos os que mais morrem, sobretudo os jovens, né? Tem um maior número de suicídios são de jovens negros. Né? Nós temos defasagens no campo da educação, não temos acesso a algumas posições no mundo do trabalho. Né? Nos concursos mais competitivos, as cotas não têm sido uma solução eficaz, né? E já tem um estudo do CNJ, por exemplo, que para que 20% dos juízes sejam pessoas negras, nós vamos precisar de em torno de 30 anos, ou perto disso. Né? Mas, porque para
formular e para implementar políticas públicas, existe uma técnica, né? O Brasil tem uma escola excelente, que é a Escola Nacional de Administração Pública. Mas essa técnica para a constituição de políticas públicas, e que tem ali avaliação, que tem monitoramento, né? Que tem alterações sistemáticas, né? A gente só pensa nelas quando a gente está falando em tecnologia, infraestrutura, quando a gente está falando de uma infraestrutura social, como a educação, por exemplo, a gente não utiliza essa técnica. E aí, então, quando algumas pessoas dizem, mas tem que ensinar história e cultura africana, afro-brasileira, indígena, e que agora foi até tema no Enem, né? A gente não está falando só de uma questão racial e não está falando só de educação. A gente está falando, primeiro, de um projeto de nação. E, segundo, dos reflexos que isso vai gerar em outros domínios além da educação, né? Será que, se eu trabalhar com uma criança de 8 anos, 7 anos, sobre educação para as relações étnico-raciais, e lá adiante ela se tornar uma pessoa que trabalha no setor de recursos humanos, ela vai não contratar pessoas somente porque elas são negras? Bom, mas se eu não fizer esse trabalho e procurar essa pessoa quando ela tiver 35, 40 anos e for chefe do setor de recursos humanos, eu vou ter o mesmo resultado, né? Então, por isso que digo que as pessoas, a comunidade negra, a população negra, está cansada disso. Eu não sei exatamente qual a resposta que dará, mas em breve dará, porque já está cansada da violência, já está cansada de não ter realmente oportunidades, me refiro aqui mais ao mundo privado, né? E de ter um tratamento desigual. E ela deposita esperanças, né? E que não estão sendo cumpridas, né? Isso aconteceu nos Estados Unidos e creio que certamente acontecerá aqui, no campo da política, né? E qual é o nosso papel aqui, né? O que a gente pode fazer, né? Primeiro, é investir em crianças, né? Segundo, porque pensando na produção de subjetividade, né? Alguém que já tem isso como algo natural, né? Como a diversidade como algo natural, tem mais chances de levar isso para a sua vida profissional, para a sua vida pessoal. Segundo, ter políticas públicas que levem em consideração essas questões, né? E não finjam que o problema não existe, né? E digam e transfiram para as pessoas discriminadas o problema da discriminação ou os efeitos da discriminação. Um deles, o mais grave, a desigualdade, né? Então, não quero ser desesperançoso, eu quero ser realista, né? E há várias pessoas em posição de mudar, de posições de alterar esse quadro, que não estão cumprindo seu papel. Por isso que nós falamos aqui, que passou a década internacional do afrodescendente e a gente não viu mudança nenhuma no Brasil. Lá tinha uns pilares que seriam o reconhecimento, a justiça e o desenvolvimento. E o que nós vemos é desvalorização, discriminação e desigualdade. Eu não sei se a Ellen concorda. Não, eu acho que ainda acrescento e acrescento enquanto analista jurídica de políticas públicas, certo? Que eu vejo 3 problemas que talvez sejam um obstáculo para que a gente evolua em termos de políticas públicas, né, para a população negra. Primeiro, o compromisso moral da agenda política. O compromisso moral de reconhecer que nós vivemos numa sociedade discriminatória, né, e que existem pessoas que sofrem discriminação por conta da cor. Porque, se a gente for pensar,
enfim, o doutor Jorge, nós não vamos sofrer discriminação porque somos negros. Nós sofremos discriminação porque não somos brancos. E acho que esse que tem que ser o olhar, né, de quem propõe ali a agenda política para políticas públicas, né, para a elaboração de políticas públicas. O segundo problema, e daí o obstáculo, na verdade, né, e aí é mais para os operadores do direito, é reconhecerem que eles têm o dever de proteger contra a discriminação. Isso é um dever constitucional. E aí é o dever de conhecer o que é discriminação, quais as formas de discriminação, né? Essa coisa de pensar além além da branquitude, né? Além daquela crença hierárquica de raças, né? E acho que daí a gente já passa, né, para um terceiro estágio, que é pensar um olhar para a negritude, e daí voltada aos agentes políticos. Na sua composição, compor as instituições de agentes críticos em relação ao que acontece com os negros. Não agentes que estejam incluídos em algo já pronto, mas agentes críticos, que venham te dizer por que uma pessoa pela cor da pele é perseguida no shopping. Não, pessoas que realmente tenham essa consciência. E daí a importância de trazer a consciência negra, porque isso, veja, envolve toda a sociedade. Sim. Desculpe, a tua fala me fez lembrar um discurso da Ruah Benjamin, uma professora norte-americana. Ela estava numa formatura e ela disse assim: não adianta ter pessoas negras nos lugares simplesmente para fazer o que uma pessoa branca faria, né? Sim. E ela deu como exemplo aquela embaixadora negra norte-americana que está na ONU e que sempre ela que apresentava o veto norte-americano contra o cessar-fogo em Gaza, né? Então essas pessoas não só não nos representam, né, como a gente costuma dizer aqui, mas elas não servem para a nossa causa. Sim. Muito bem, a gente já chegou no tempo combinado, senão fica muito longo, o pessoal nos abandona. Eu queria agradecer vocês, queria reiterar que esse espaço, esse tipo de conversa é justamente para colaborar com isso, para que a gente traga cabeças pensantes, efetivamente, para alertar, olha, do jeito que está, não dá. Então, eu queria agradecer ao professor, Dr. Jorge Terra, procurador do Estado. Muito obrigado e até uma próxima, doutor. Muito obrigado e certamente haverá. Com certeza. E a doutora Ellen Ramos, que é analista jurídica, né, da Procuradoria-Geral do Estado, é mestre em Direito Público. Muito obrigado pela participação aqui. Obrigada, eu agradeço muito a FMP por esse espaço e por estar realmente exercendo o seu dever, né? Não está promovendo, porque não, é o dever mesmo e é o dever constitucional. Agradeço muito por isso. Muito obrigado pela sua audiência, compartilhe esse material para que a gente possa colocar luz sobre as ideias, que muitos têm um pensamento ainda muito limitado. Um grande abraço e até a próxima edição do FMP Cast.